O sistema endócrino. O sistema endócrino é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo, dos quais atuam. O que eu quero dizer com isso? Junto com o sistema nervoso, como a gente já falou lá atrás, o sistema endócrino ele vai coordenar todas as funções do nosso corpo. Então, como a gente já disse também, o hipotálamo ele vai fazer essa integração entre os dois sistemas. As glândulas do sistema endócrino estão localizadas em diversas partes do corpo. Ela não fica só num local, ela pode estar em várias partes do corpo. São elas a hipófise, a tireoide, paratireoides, o timo, suprarrenais, pâncreas e glândulas sexuais. A hipófise está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro. Ela produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. É considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. O excesso na produção desse hormônio pode causar o gigantismo, que são aquelas pessoas extremamente altas, né? Não só alta mesmo, são aquelas pessoas que já passou em alguns documentários, pessoas com 2,5 m, 2,30 m, ou então a falta dele pode provocar o nanismo. Pode até atrapalhar esse crescimento, não só o nanismo em si, mas às vezes até um crescimento abaixo do normal, ele é causado pela deficiência dessa glândula. Na minha família mesmo, eu já tive um caso que a pessoa apresentava um crescimento abaixo e nós tivemos que procurar um endocrinologista que trabalha especificamente com essas glândulas, né, com essa parte do corpo humano, e foi feito um trabalho direcionado aí a estimular a hipófise a fazer o trabalho dela para a ação do crescimento ser normalizado. A tireoide, ela está localizada no pescoço, produz a tiroxina, que é o hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular, na manutenção de peso, do calor corporal, no crescimento e no ritmo cardíaco. O hipertireoidismo, funcionamento exagerado da tireoide, acelera todo o metabolismo. O coração bate mais rápido, a temperatura do corpo ele fica mais alta do que o normal, a pessoa emagrece por gastar mais energia. Esse quadro favorece também o aparecimento de doenças, como doenças cardíacas e vasculares, pois o sangue que circula com mais pressão, se não tratado, ele pode provocar o surgimento do bócio, que é o papo, aquela região protuberante no pescoço. E também a exofotalmina, que é os olhos saltados. Um exemplo que a gente tem do hipertireoidismo, uma doença, é a doença de Graves. A doença de Graves ela é uma doença autoimune, ou seja, o próprio sistema de defesa ele vai provocar essa doença, que geralmente é uma anomalia no funcionamento da glândula da tireoide. Também a única forma de hipertireoidismo que apresenta como sintoma irritação nos olhos e pálpebras, além das manifestações mais comuns. A doença de Graves, eu fui diagnosticada com a doença de Graves em 2017. E alguns sintomas, você sente um calor excessivo, você faz alguma atividade física, o coração, você acha que ele vai sair pela boca, o olho sempre estava arenoso, mas até então você acha que são condições normais do seu corpo. E assim, às vezes ele é uma doença silenciosa, e eu só fui descobrir que algo estava anormal no exame de rotina que eu resolvi fazer com a endocrinologista. E
E quando eu fiz esse exame, as taxas acusaram que eu estava com hipertireoidismo e a gente foi fazer a investigação e foi detectada a doença de Graves. Então a causa ela é incerto. Eu não sei por que eu tenho ela, mas acredita que os anticorpos estimulam a produção de hormônios tireoidianos e ela pode ser diagnóstica pelo aumento do volume da tireoide ou pelo excesso de hormônios produzido na glândula do sangue. No meu caso, foi o excesso de hormônios produzido na glândula do sangue que a gente detectou a doença. No caso do hipotireoidismo, é quando a tireoide trabalha menos e produz menos tiroxina. Assim, o metabolismo se torna mais lento. Algumas regiões do corpo ficam inchadas, o coração bate mais vagaroso, o sangue circula mais lentamente, a pessoa gasta menos energia, aí ela tem a tendência a engordar e as respostas físicas e mentais ficam mais lentas. Se não tratada, também pode ocorrer a formação do bócio, que é o papo. Uma doença muito comum no hipotireoidismo é a síndrome de Hashimoto. A síndrome de Hashimoto é uma doença também autoimune, na qual o sistema imune ataca as células da tireoide, causando uma inflamação dessa glândula, o que geralmente resulta em um hipertireoidismo passageiro, que depois é seguido por um hipotireoidismo. Então, você tem a depois ele estaciona quando passando por hipotireoidismo. Foi o que ocorreu também comigo. Assim que eu tratei a doença de Graves, ele evoluiu e eu passei para a síndrome de Hashimoto. Então, hoje tem época que eu faço o exame e a doença de Graves está desregulada, aí eu trato a Graves. Quando eu trato a Graves, automaticamente a síndrome de Hashimoto ela se manifesta. Aí eu tenho que tratar a síndrome de Hashimoto. São doenças autoimunes, significa que não tem cura. Então você tem que tratar toda a vida até se algum dia o seu organismo decidir por não fazer esse ataque mais com a sua tireoide. Ainda a síndrome de Hashimoto, ela não conhece a causa específica que traga ela para o seu organismo, mas acredita que seja provocado por alterações genéticas, já que é possível que a doença apareça em várias pessoas da família. Minha família, sim, tem muitas pessoas com a síndrome de Hashimoto. Já outros estudos apontam que esse tipo de tireoidite pode ser iniciada após a infecção por um vírus ou bactéria, que acaba provocando uma inflamação crônica na tireoide. Quanto a isso, eu não posso dizer, pois não foi detectado. Bom, a paratireoides. Paratireoides. A paratireoide são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide e produzem o paratormônio, hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. O timo. O timo está situado entre os pulmões. Produz um hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções. Temos também as glândulas suprarrenais. Essas glândulas, elas situam acima dos rins e produzem a adrenalina, o hormônio que prepara o corpo para a ação. Os efeitos da adrenalina no organismo são ataque cardíaco, aumento da frequência respiratória e está ligado às glândulas, à adrenalina, né, no nosso sangue. Quando a gente fala, nossa, aquela pessoa está com a adrenalina a 1000, ela está agitada, ela está inquieta, geralmente ela está ofegante, o coração está batendo acelerado. O pâncreas. O pâncreas, ele é considerado uma glândula mista, pois além dos hormônios de insulina e glucagon, ele produz também o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado, e desempenha importante papel na digestão. Então, a insulina, que é um dos hormônios, ela controla a entrada da glicose nas células, onde será utilizada a liberação da energia e o armazenamento no fígado, na forma de glicogênio.
A falta ou a baixa produção de insulina provoca diabetes, doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, que é a hiperglicemia. Já o glucagon funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, que gera a sensação de fraqueza, tontura, levando em muitos casos ao desmaio. Nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado, estimulando a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. Por fim, a glicose é enviada para o sangue, normalizando a hipoglicemia. Bom, as glândulas sexuais. As glândulas sexuais são os ovários e os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor feminino e do sistema reprodutor masculino, respectivamente. Então, os ovários e os testículos são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Assim, enquanto os ovários produzem o estrógeno e a progesterona, os testículos eles vai produzir diversos hormônios, entre eles o muito importante que é a testosterona, que é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como barba, voz grave, ombros volumosos. Então, ele vai dar a característica masculina. Bom, o que a gente pode perceber quando trata esses dois, o sistema nervoso e o sistema endócrino de forma integrada? Que o nosso organismo, ele é uma máquina perfeita e que necessita que cada variável esteja completamente ajustada para que seu funcionamento ocorra de maneira correta. Para manter essa homeostasia, nosso meio interno deve manter certos valores sem alterações. E isso é